Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e teologia servidos semanalmente. Convosco, Solos Tiago e Solos Joel. Joel, bom dia, boa tarde, estás Alô, bem? como é que é, meu amigo? Tudo fixe e contigo também? Tudo a andar? Já desconfinaste um bocadinho? Desconfinei, por acaso. Quer dizer, Ontem tiveste ensaio? ontem na quinta-feira, na quinta-feira, até tive aquele. Não sei, bem, tu tens se calhar estado um bocadinho mais fora, bem, se calhar estes últimos semanas até não, mas tive um bocadinho aquela ansiedade, estás a ver, de Não. vou estar com pessoas a fazer aquilo que fazia todos os dias. Mas era muito estranho, aquela sensação assim meio ansioso, estás a ver, de É. será que vai correr bem, etc. E foi muito bom, por acaso, foi... Sim, eu não tenho essa experiência porque eu continuei a trabalhar. Pois, pois. Eu trabalho em loja, e nós temos estado sempre em takeaway. Mas fui com a miúda, ela queria ver se comprava uma máquina fotográfica, fomos à FNAC. Pá, entrei na FNAC pela primeira vez desde janeiro, ou desde dezembro, aliás. Yeah, yeah. Pá, e senti assim uma neura, sabes? Não tinha muita coisa, há coisas que estão proibidas de serem postas à venda, tipo jogos e afins. Havia muito pouca gente. Não sabia. Por alguma razão, os jogos sociais e aqueles jogos que eles têm à venda, estão proibidos. Tem lá Pá, espera aí. tem Vamos uma só falar ficha. um bocadinho acerca disto. Ou seja, é que parece-me lógico que as pessoas querem estar mais tempo Podes em comprar casa. música, podes comprar música, podes comprar Pois, DVDs, agora já podes comprar livros, mas jogos não. mas parece-me assim um bocado. Quer dizer, nós cá em casa somos quatro, né? E na tua casa são três. Faz-me algum sentido eu querer entreter as pessoas cá de casa não só com televisão, diria. Compras pela Parece, net, compras pela net. não estou a Na perceber loja esta não, lógica. na loja não. Parece quando isto começou a primeira vez que eu fui ao McDrive. À É, sexta-feira é festa de pijama e a gente de vez em é. quando vamos lá. Chego ao McDrive, era o menu double cheese, que é o que eu costumo pedir, com um compal de laranja. Não podemos vender vidas. Assim, mas não é alcoólica, é um compal. Não podemos agora, não A podemos vender questão é vidas. essa, a questão é essa. Se me aparecer, agora não, que agora já posso ver, eu já posso vender bebidas, mas se me aparece lá, se me aparecesse lá uma mãe com o miúdo cheio de sede, eu não podia vender sequer uma garrafa de água. Exato. É loucura, é Eu, loucura. eu percebo aquela lógica do pronto, é para as Do pessoas álcool. não ficarem a comer junto ao sítio. Mas eu diria que se eu fosse comprar um menu double cheese, não iria ser pelo compal que eu deixaria, se quisesse mesmo comer na rua, era pelo Claro, claro. Não, é e muito estranho. repara, como um cliente me disse, bem, eu não morro do mal, morro embaçado, porque eu levo comida, levo tudo, mas não posso levar um sumo. Exatamente. E eu, olha, peço desculpa. E repara que a multa são 2.000 euros a mínima. Bem, Uau, estamos a cometer um crime capital. uau. Olha, pegando agora noutro assunto, tu colocaste ontem, ou seja, na verdade, ontem, nós que Ontem, estamos a ontem. gravar, para quem está nos a ouvir, já foi há um Há mês mês e atrás, meio. há um mês e meio atrás. Mas estava agora, só agora é que estava a ver no Instagram, estava a ver lá os stories que tu colocaste na nossa página, a melhor página de sempre do Instagram, Duas Solas da Lapa, é seguirem, e tu perguntavas, porque é um episódio que, bem, quando este for para o ar já saiu, que é sobre o episódio sobre filmes cristãos, e tu estavas a perguntar que filmes cristãos a malta recomenda. Que respostas é que temos tido até agora? Deixa-me ver. De acordo com a nossa definição, porque nós, quando pensamos em filmes cristãos, são filmes produzidos por um grupo de pessoas que acreditam em alguma coisa, e que são feitos para o mercado cristão, nenhum. Portanto, É que nós estávamos embalados quando gravámos o episódio, estamos embalados naquele Deixados para Trás, I'm in Love with a Church Girl, esse tipo, há isso é vários. um God is filme not cristão. dead, God is not dead, God is God is not dead dead. 2.
e por aí fora. Ou seja, nós estávamos a ir ao clássico filme cristão e esta malta que nos chega é realmente muito evoluída, porque eu passei. Conta lá, mostra aí Não, as sugestões que tu sugestões deste. são, por enquanto temos três, é a Árvore da Vida do Terrence Malick, é o Ordet ou a Palavra do Carl Dreyer, e é o Cool and Luke, que eu não me lembro como é que se chama em português, que é com o Paul Newman, que há uma citação numa das canções, que agora também não me lembro qual é que é, dos Guns N' Roses. Tem uma citação, tem o áudio tirado logo no início, que é o xerife a falar para ele. Nenhum deles são filmes cristãos na nossa definição, ou na definição que a gente utilizou, são filmes que um cristão pode olhar e retirar alguma coisa, e retirar uma leitura cristã da vida, da história. Mas isso também é o Twilight, não é? Isso também consegui. Twilight. Também conseguimos tirar uma vez. Mas olha, Árvore da Vida, epá, ou seja, nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar. Yeah. Tu ainda não viste, eu preciso que tu vejas, porque o Árvore da Vida é um filme terrível. Eu achei um filme terrível aquilo, eu não percebi. Porquê? Bem, eu já me lembro pouco, mas o filme é um filme que não se passa nada. Eu tenho sempre dificuldade com coisas que não se passam nada. E reparem, eu sou um dos gajos que acha que o Roma é um grande filme. Não sei se já viste o Roma. Não, O Roma, não. que as pessoas Sim. podem dizer que não se passa nada, eu acho que é um grande filme. Do Eu gostei Quaron. imenso. Sim, eu gostei imenso do Roma, gostei mesmo. Portanto, quando eu digo não se passa nada, eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que eu estou a ver, onde me querem levar, qual é a viagem que estamos a fazer juntos. Mas eu preciso que tu vejas, eu também já vi há um tempo e confesso que depois é aquelas coisas que a meio já estou a minha cabeça já está no outro lado, já estou, portanto se calhar estou a ser mais injusto do que realmente o filme é. Mas confesso que foi mesmo daqueles filmes que quase que despertou ódio em mim, que é O que eu te estava a senti-me dizer. burro. Acho que me senti burro, acho que é isso. Especialmente quando há pessoas que gostam do filme. Eu sinto-me burro. Não Yeah. percebo. O que eu Não estava a atinge. dizer é que eu não tendo visto o filme, já vi vários filmes do Terrence Malick, normalmente gosto, não vi, aliás, o Terrence Malick, eu estava aqui a olhar para o IMDb, ele filma o Dias do Paraíso, o Badlands em 73, depois espera 5 anos até lançar o Dias do Paraíso em 78, depois espera 20 anos para lançar a Barreira Invisível, o Thin Red Line, que é um filme de guerra com um elenco assim um bocado parvo. Tem o George Clooney, tem, deixa-me abrir aqui que eu Acho que digo. eu vi esse. Tem o Jim Caviezel, tem o Sean Penn, Caviezel. tem o Nick Nolte, pronto, tem assim um elenco parvo. Tem o Adrian Brody, depois lança o Novo Mundo, que é assim a história da Pocahontas em filme, e Árvore da Vida em 2011. Portanto, a partir de 2011 ele vai lançando muitos filmes e as cotações não são grandes, e eu confesso que a partir daí não vi nada, mas até o Novo Mundo, que é de 2005, eu só não vi, aliás, até a Árvore da Vida, que é de 2011, eu só não vi a Árvore da Vida. O Terence Malick é um tipo muito contemplador, portanto, há muitos momentos em que, essencialmente, é o som e a imagem que é quase poesia. Eu acredito que isso te incomoda um pouco, ou incomoda algumas pessoas um pouco. Eu gosto muito da Barreira Invisível e gosto mesmo muito do Dias do Paraíso. O Dias do Tenho que Paraíso é ver, uma nunca vi. loucura porque ele filma o filme, demora muito tempo a filmar o filme porque ele quis aproveitar ali aquela luz do início do dia e do final do dia. Ok. Portanto, tem uma luz única, é uma história interessante, é uma história engraçada, mas eu acho que o filme vale pela fotografia e por aquilo que ele faz com a câmara. Com o Mas eu Richard ainda Gere. ainda não vi a Árvore da Vida, portanto não te consigo dizer se é muito bom, se é muito mau ou se demora demasiado tempo para aquilo que ele quer fazer. Então vê e depois dá-me a tua Está honest bem, review. Agora, tá. vi um filme esta semana
Que é que ótimo. é ótimo. Epá, é mesmo ótimo. Ele já o tinha lá, que a Disney agora tem a Star também. E esse, pelo visto, é um filme que está ali e apareceu e eu já tinha posto nos favoritos para ver. Yeah. Mas depois vou às vezes adiante. E esta semana senti o embalo quando na nossa conversa do WhatsApp, que temos também com o Cavaco, estávamos a falar e ele estava a ver o filme e tu depois foste, uma coisa que às vezes não acontece muito, tu e o Cavaco não discordaram, não discordaram, e eu senti mesmo lá, epá, se eles os dois, que às vezes estão em polos opostos, estão a concordar, estamos a brincar por causa do The Office, mas nesse discordam bastante, e eu tendo mais para o teu lado do que para o lado do Cavaco, mas fui ver, epá, e é um filme. É um grande filme. Do início ao fim. Ainda bem que ela ganhou o Oscar. Porque, Ela e senti ele, mesmo que ele, o polícia, o Sam Rockwell, que é o polícia, deixa-me confirmar. Eu agora não estou que é o presente. redneck. Deixa-me ver. Bem, há dois polícias. Bem, eu não posso dizer o que é que Mas acontece. tens que dizer o nome do filme que ainda não disseste. Exatamente. É este que eu estava a pensar. É os três cartazes à beira da estrada. Three billboards outside. O nome da terra que eu não me lembro qual é. É um Ewing, grande filme. acho eu. Ewing, yeah. É um grande filme. Pá, a prestação dela e a dele também, do Sam Rockwell, mas ela eu acho que é mesmo game changer. Gostei imenso. Pá, a história está muito bem contada. E O sendo uma final, o história muito final. violenta, sendo uma Yeah. história muito violenta, tem muito humor. Sim, E o sim, final sim. Está não tudo é o lá. final cor-de-rosa. Portanto, eu acho que é um final perfeito para aquele estilo de história, para aquele estilo Epá, de sim, coisas sim. que eles vão veiculando. Eu foi mesmo, estava a ver o filme. O final é aquele tipo, quase querias mais, estás a ver, mas depois Não, de fico. assentar tu ficas, ainda bem que acabou assim, ainda bem que acabou assim, era como tinha que acabar. É um filme muito fixe, é um filme muito fixe. Por acaso, há muito tempo que não me lembro de ver um filme com tanto prazer, de estar mesmo agarrado do início ao fim e fogo, é um grande filme. Sabes que o realizador tem 3 filmes com algum elan, com algum sucesso. Eu vi os 3, gostei de um e adorei os outros 2. É o Três Cartazes à Beira da Estrada, é os Sete Psicopatas, também com o Sam Rockwell, e é o Em Bruges com o Farrell. Não sei se viste. O O Em Bruges Bruges, sim, 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 sim. tem Esse este é estilo, giro. tem este estilo de violência. Se calhar é um bocadinho mais cru, no sentido em que, pá, não sei, se calhar é semelhante em termos da violência da história, da violência das personagens e daquilo que lhes acontece. Mas é um filme que eu também acabo por achar muita piada. Eu curto, Um filme eu, que eu. eu, eu gostei do Em Bruges. Na altura em que o Colin Farrell estava em altas, não é? Yeah. Fez assim, Mas fazia tudo e mais alguma coisa. é uma excelente sugestão para quem não viu. Como eu te disse no grupo do WhatsApp, faz-me espécie que tenha perdido o Oscar de melhor filme para o Green Book, que eu Ainda acho não que é um vi, filme. sabe? Eu quero ver também, mas ainda não vi esse também. É aquele filme bem feito que veicula uma determinada realidade social, mas que não faz muito mais do que aquilo, é o politicamente correto. Pois, É um filme aí que é segue aquelas lógicas são todas. os dois de 2017 ou 2018, para aí, não é? Sim, 17, 17. 17. Portanto, é nesta altura que começa todo este politicamente correto. E de repente, de um lado tens um filme quase de rednecks, Sim, né? E no outro lado tens a história do motorista negro, etc. Não desvalorizando o filme porque ainda não o vi. sim. Mas Não é acho um que logo é mau isso. filme, mas não é um bom filme. Ou seja, Pois, é um filme chapa 5. pois, Tu sabes pois, quando aquilo começa e ao final de 10 minutos sabes para onde é que aquilo vai e o que é que aquilo vai acontecer. Portanto, pois. neste não. Neste não. Tu nunca sabes muito bem o que é que poderá acontecer. Aliás, o É. final é prova disso. Tu não sabes, tu não estarias à espera daquele final. Tudo é muito bom neste filme. E é isso aí. Pronto. Deixa-me só dizer-te, eu tinha-te dito, vou falar de uma coisa. Eu vi 2 animes, aliás, vi um anime esta semana e comecei a ver outro. Eu não sou propriamente grande fã de animes, ou melhor,
Samurai X. Gosto de ver filmes de anime. Aliás, eu falei de um deles aqui há 1 ou 2 semanas, As Asas do Vento, do Miyazaki. Confesso que não tenho grande paciência para as séries de anime, até porque normalmente aquelas que têm sucesso vão para 500 capítulos. Epá, não esqueço. Tenho vida para ver os Narutos e os Dragon Balls e Samurai X ou outras coisas. Samurai X, muito bom. Dragon Ball, melhor série de sempre. Não sei se tu viste o Pacific Rim, os 2 filmes, ou algum dos Agora, 2 filmes. eu lamento, mas o Pacific Rim, eu sou um grande fã. O dois já não. Mas eu acho que já falámos disto aqui neste. Claro. Está naquela categoria de filmes que para mim aquilo atrai-me. E cada vez que eu na Netflix ou alguma coisa passo por ele, se calhar vou ver isto outra vez. Há qualquer coisa que me faz voltar. É por o filme não ser brilhante e eu saber que vai ser brilhante, Não. mas está lá o que eu queria ver nos filmes, estás a ver? Ao contrário dos da Marvel, que muitas vezes me chateiam. Aquele está lá o que eu queria ver. Eu gosto do Delta também. Então eu achei piada ao primeiro, não, mas não é, pronto, não é o meu filme de vida. Prefiro o Blade do Del Toro. Eu acho que prefiro o Pacific Rim. O Blade nunca me entrou. O Wesley Snipes não é a minha praia. Não arrisquei no segundo, mas saiu esta semana ou a outra uma série de anime na Netflix que é o Pacific Rim da Black. Que é uma série semi para adolescentes, conta a história de 2 irmãos que sobreviveram àquilo e que entretanto encontram uma daquelas naves ou daqueles robôs. E entretanto isto acontece 20 anos ou não, 7 ou 8 anos depois daquilo que acontece no segundo filme ou no primeiro filme, e entretanto vão conhecer o mundo real, o que é que está para lá da realidade que eles conhecem dentro daquele robô. Está interessante, é engraçado, não é nada especial, não é nenhuma obra-prima, mas vê-se bem, são só 7 episódios por enquanto, de 20 minutos, portanto também não há nada especial. Mas depois comecei a ver uma coisa chamada When They Die. Não, When They Cry. Estou aqui à procura só para tentar perceber. Aquilo é. A Netflix só tem a primeira temporada, são 24 episódios. A animação não é nada de especial. O primeiro episódio é das piores coisas que eu já vi na minha vida. É mesmo muito mau. Algumas das críticas que eu tenho lido dizem mesmo: passem o primeiro episódio porque vocês correm o risco de não avançar na série. Portanto, saltem e passem para o segundo. E a história é: um adolescente vai viver para uma aldeia e todos os anos, desde há 3 ou 4 anos daquela data, há uma pessoa que morre e uma pessoa que desaparece. Portanto, há uma maldição. E eu vi os primeiros 4 episódios, aquilo é uma história mais ou menos fechada, e quando começo a ver o 5º episódio, os personagens tinham morrido no quarto, tinham sido quase todas, aparecem outra vez. E então tenho mais uma arc story de 4 episódios. A coisa acontece, portanto, é mais ou menos como se fosse uma história, a história a começar de novo, acaba outra vez em mortes, e começa uma outra arc story de 5 episódios. Aquilo é uma coisa muito David Lynch. Portanto, ou seja, mas é como se a história voltasse ao início, ou é outra história mesmo com os mesmos personagens. A história volta ao início e depois acontecem coisas ligeiramente diferentes. Se voltasse ao início, e daqui eu vi 10 ou 12 episódios, e essencialmente a lógica que tu tens é tu tens que ir descobrindo o que é que está a acontecer. É tipo o Day After Tomorrow. Não, é o Day After Tomorrow não é o Day After Tomorrow. Aquele com o Tom Cruise. O gajo tem as 24 horas e depois ou morre e volta. Pois, pode entrar um bocadinho nisso. Eu agora estou numa arc story que ainda não terminei. Edge of Tomorrow. Sim, que essencialmente não é um voltar atrás, mas é ver a história pelos olhos de uma outra personagem. Ok. O que não acontece em todas. Portanto, o ponto é tu tentares ir descobrindo o que é verdade e o que é mentira, e tentares perceber qual é que é a história no seu todo. Ok.
Ou seja, a animação não é nada de especial. Tem muito daquilo que eu não gosto nos animes, são aquelas caras, aquelas piadas parvas, aquelas coisas que me irritam, mas eu passo simplesmente para a frente. Mas a escrita é uma loucura. Portanto, aquilo, eu acho que aquilo é baseado em jogos, é quase como se fosse aqueles jogos que tu tomas a personagem e tens de Sim, tomar sim, 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 sim. Portanto, cada arco história é como se fosse uma outra personagem que Estou a toma perceber. uma decisão ligeiramente distinta e tu tens de começar a perceber qual é que é a história real por trás de tudo aquilo. Okay. Ah, When They Die. Até faz sentido o título. When They When Cry. They Cry. When They Cry. Mas Ok. é assim, é coisa das coisas mais violentas que eu já vi. Tem uma animação muito fofa, ruim, mas muito fofa. Pá, mas depois tem estripamento, tem sangue, tem loucura psicológica muito à frente. Portanto, foi aquilo que me cativou, mas é muito estranho. Mas pronto, eu quando chegar ao fim depois digo se realmente vale a pena ou não. Mas eu estou lá simplesmente pela trama. Ok, ok. Fixe. Olha, eu só continuo a ver o que vai aparecendo na Apple TV está o For All Mankind, que já falei, o Servant, e esta semana comecei a ver aquelas trendy, que é sempre perigoso, do Netflix. Como eu já não via tipo o ER, estás a ver? Lembras do ER com o George Clooney? Aquele? Agora há um Por que ser o New é mesmo. Amsterdam. Exatamente. Eu já Exatamente. vi, acho que vi mais de metade da primeira série quando estreou na televisão, no Ok. AXN. Pronto. É sempre é o que é o filme do hospital. É o É, que é. E não é pronto, nada de outro mundo, mas é é, divertido, vê-se bem, não, mas não é sim, nada de. Meu querido ER, ainda é exatamente. IAR é engraçado. IAR. E é isso. Pronto, então está feito este episódio. Vamos embora. Não. Ora, Nós estávamos a falar esta semana. É verdade que nos últimos episódios, nos últimos meses de gravação, quase nos temos especializado em trazer alguém para falar connosco. E tem e sido uma vamos coisa que. continuar, e E vamos vamos continuar. continuar. Temos aí grandes conversas para acontecer. Tem sido uma coisa que realmente nos tem também dado prazer. Mas esta semana falávamos do que é que podíamos trazer e fomos à nossa. Nós somos uns gajos muito organizados, vocês podem não acreditar quem nos ouve, mas nós somos muito organizados. E fomos à nossa listagem de temas ainda por discutir. Já agora, se quiserem que nós abordemos algum tema, sugiram. Exatamente, exatamente. Isso por acaso era porreiro. A malta às vezes não sei. Tens de pôr isso também lá nos stories. O que é que querem que a gente fale? E pronto, e um dos temas que nós tínhamos lá e queríamos falar, depois até acabou, estávamos a combinar como é que podíamos abordar a coisa, e tem um bocado a ver com exemplos de fé para nós, sejam pessoas do nosso cotidiano, familiares, sejam mesmo aqueles que de uma forma ou outra, porque os lemos ou têm afetado no bom sentido, bem, e às vezes no mau sentido também, a nossa vida. E era isso que queríamos trazer. E eu perguntava, Tiago, porque quando nós falávamos, nós estávamos a falar, especialmente quando começámos a nossa conversa, acerca de exemplos próximos, ou seja, não só aqueles que lemos, mas exemplos próximos, e tu dizias-me que houve várias pessoas que te marcaram bastante na tua caminhada cristã. Quem? Ok. Eu lembro-me de ter dito isto na igreja. A pessoa de quem eu vou falar, e da Ana Ruth, quando conheceu, não, quando viu a pessoa foi acho que um culto de Natal à igreja, ela achava que era uma velhota e conhecia a minha tia Rosa. A minha tia Rosa tem 50 e qualquer coisa. Portanto, é o primeiro nome que me vem à mente. Os meus pais abandonaram a igreja quando eu era miúdo, pequeno mesmo, e a minha tia teve aquela preocupação, já que os meus pais não se importavam e até faziam questão, não é que ela morasse muito longe, portanto ela morava a 2, 3 minutos da minha casa, mas sendo nós miúdos, e eu se calhar com 5, 6 anos,
ela fazia questão de todos os domingos ir-me buscar a mim, depois a mim e ao meu irmão, para me levar à igreja, pelo menos até à idade em que nós depois já tínhamos idade suficiente para ir a pé. E repara, a igreja da minha casa, na altura a igreja evangélica de Pai Pires, nós demoraríamos 5 minutos até lá, mas pronto. Foi alguém que sempre demonstrou esse cuidado para com os sobrinhos, na ausência dos pais, de levar os sobrinhos até à igreja e de ter esse cuidado espiritual para connosco. Portanto, será alguém que, até porque eu às vezes percebo, ou hoje percebo, que pode não ser sempre fácil, tu virares-te para a tua irmã ou para o teu cunhado e não só demonstrar, mas também praticar esse cuidado teológico, espiritual para com os teus sobrinhos, ir semanalmente levá-los e de alguma forma se servir de ter esse cuidado para com eles. Portanto, seria uma pessoa, é uma pessoa, por acaso é engraçado, porque quem nos conhece sabe que eu choco muito com ela, porque os feitios são completamente distintos. Mas é uma pessoa que foi muito importante na minha pré-caminhada espiritual, ou no meu crescimento espiritual, será a minha tia Rosa. Sem dúvida. De uma forma, às vezes, até que tu não o entendes na altura, mas de uma forma muito simples, que é agarrar em ti pela mão, salvo seja, não é? E somente levar-te. Sim. Sabes que esse exemplo que tu estavas a dar, eu estava. Foi há bocado, antes de começarmos a gravar, estava a pensar um bocadinho nisso e estava a pensar que, para mim, quando eu penso assim em exemplos próximos, há aqueles exemplos muito marcantes e até mesmo na nossa igreja, os pastores, em especial a família Cavaco, obviamente são pessoas muito importantes para mim, que foram muito importantes numa fase bastante, ainda são, obviamente, mas uma fase bastante difícil foi mesmo importante. Mas eu hoje, uma das coisas que eu vejo é que eu dou muito valor e olho para exemplos como, por exemplo, como o da minha avó, que vejo, por exemplo, também na irmã Manuela, na irmã Irene, sabes, quando... Ou seja, para mim, aqueles exemplos de já é tudo tão difícil e até é tão justificável, eu tenho as razões suficientes para não ir à igreja, mas ainda assim eu faço de tudo para poder estar, porque não há melhor sítio para estar do que aí. Isso para mim são exemplos que nos últimos anos têm ganhado uma dimensão para mim brutal e eu via isso na minha avó, que entretanto por causa da doença que tem, de Alzheimer, efetivamente nos últimos anos perdeu isso, e ela era muito, ou seja, a gente sempre brincou muito com ela, porque depois era a típica velhota da igreja, estás a ver, depois também às vezes língua solta, etc, mas a verdade é que ia sempre lá dar, ou seja, a igreja ia sempre lá dar. E depois já na Lapa, o exemplo de ver, por exemplo, a irmã Manuela, né, que a gente conhece, são mesmo coisas que me inspiram, que é tipo, a malta às vezes arranja toda a desculpa e mais alguma, né? E, ai, vem isto e vem aquilo, e depois tu vês a rigidez de mal, vocês são uns meninos, bora lá, isto não há melhor que isto. E isso para mim tem sido mesmo, e acho que até na forma de pensar tem-me ajudado muito e mudado muito, que é bora lá. Mais à esquerda, mais à direita, é bora lá. Deixa-me pegar por aí, porque eu quando estive na igreja do Seixal, eu agora não sei dizer a minha idade, mas, bem, número um, a igreja tinha muitos jovens, tinha muita gente idosa e provavelmente não teria assim tantos casais como a gente na Lapa terá, ou seja, dos 30 aos 40 ou até aos 50. E eu a determinada, portanto, havia sempre esse contacto com as irmãs a partir dos 70, que já estariam reformadas, muitas delas viúvas ou, por exemplo, era engraçado, ou casadas com descrentes.
E eu aí aos 18 fiquei responsável pela reunião de oração durante a semana. Eu era um puto, né? 18 anos, 19 anos. Provavelmente se calhar mais tarde, se calhar aos 20, porque eu ia pescá-las e portanto eu só tirei a carta aos 20, portanto provavelmente a partir dos 20, 21. Mas tive esse contacto muito próximo com 6, 7, 8 senhoras, algumas com uma história de vida brutal. Eu lembro-me de uma das irmãs que tinha perdido o marido, não sei se aos 40, aos 30, tinha criado o filho, tinha criado os netos, vivia numa casa que ainda não estava terminada, tinha muitas dificuldades e muitos problemas de saúde, mas que fazia questão de estar presente em todas as reuniões, fazia questão de... Ela tinha sido... fazia bolos e doces, portanto a confeitaria era a parte saborosa da vida dela e da nossa, por culpa dela. E eu lembro-me que quando havia alguma coisa na igreja, ela recusava-se a fazer as coisas no dia anterior. Portanto, ela era capaz de levantar às 3, 4 da manhã para que as coisas fossem realmente frescas. Fresquinhas, incrível. São pessoas que eu me lembro muitas vezes, pela sua simplicidade, mas como tu estavas a dizer, pela sua fidelidade. Foram pessoas importantes para um puto de 20 anos, portanto, pessoas com mais 50, 60 anos até às vezes, que não queriam chatear muito. Eu lembro-me de quase andar à pancada, salvo seja, com uma dessas irmãs, porque ela com 80, para eu não a ir levar a casa, ia a pé, eu tinha que andar com a carrinha da igreja a ver onde é que ela ia. Eu assim, se tem medo de andar comigo, diga, mas se é para eu não ir, que é só lá. Não, então lá, venha. Mas pronto, foram pessoas que foram importantes na minha, que não só pela fidelidade, não só pela simplicidade, mas também pela sabedoria que nós às vezes ignoramos. Porque pronto, são pessoas que já estão, podiam ser ou nossas avós ou até bisavós, e que às vezes nós estamos naquela fase em que achamos que sabemos tudo. E foi importante muitas das conversas, muitas das lutas que eu vi, muito da fidelidade que eu vi em situações muito duras e muito cruéis. Foi importante ter este encontro com aquelas irmãs que eu diria 90% já estarão na glória. Sem querer dizer nenhuma heresia, acho que não o digo, mas às vezes realmente estas irmãs, irmãos, pelo exemplo que dão às vezes, é que tu vês quase a força de uma boa teologia. Estás a ver? Às vezes uma pessoa está a procurar conceitos muito profundos em tudo e mais alguma coisa, e depois há irmãos que realmente te despertam para a fé e te fazem amar mais a Deus, e numa simplicidade desarmante. Acho que é isso. Pelo menos para nós, que às vezes acabo por ter cabeças complicadinhas, né? Para tudo é complicadinho, e depois isto é mesmo desarmante, e faz-nos entender aquela verdade que nós sabemos que realmente o cristianismo não é para mentes iluminadas, não é para todos, é para todos. E grandes exemplos de fé e é giro, porque os exemplos que tu trazes, que eu trago, realmente não são os maiores teólogos do mundo, certamente. Pelo menos não é assim que eu olho para estas pessoas que se calhar referimos, que referi. Mas depois há outros também, há grandes teólogos. Eu descobri esta semana, agora é um bocado off-topic, andava um bocado longe, já tinha ouvido falar, aliás, se calhar tu até já tinhas comentado, mas o Tiago, como foi entrevistado pelo Iago, acho que é Iago Martins, não sei se é Martins, e de repente tornei-me muito fã daquilo, porque aquele canal, especialmente a parte das perguntas que me fazem eu agora responder, tornei-me muito sim, ele tem muita paciência, ele tem muita paciência. Acho que é um dom, não sei se será um dom espiritual, mas acho que é um dom. E na tua caminhada, assim, que pessoas, ou seja, se tu alargares o teu assim o leque, ou seja, há estes que a gente conheceu,
quando tu começas assim a alargar, tipo, lembras-te assim, pessoas que tu tenhas lido ou que ainda leias que realmente, pá, que te marcam, que tens assim, se pudesses dizer, epá, este e este são mesmo... Há vários. Tu sabes que eu leio muito, portanto há aqueles autores que eu leio, releio, ou que foram importantes em determinada altura. Aliás, eu levei para a escola de Nical aqui há uns 2 anos o Conhecendo Deus do Packer. E o Conhecendo Deus, o Packer, eu não li muito mais do Packer, tenho mais algumas coisas, li mais 2 ou 3 livros, mas eu acho que o Conhecendo Deus é importante. Mas, por exemplo, o C.S. Lewis, na altura em que eu estava na faculdade e que eu li muito do C.S. Lewis, ou praticamente quase tudo, foi importante até no contexto em que eu estava, que às vezes parece que é difícil falar-se de fé e ter argumentos lógicos no sentido de discutir com alguém que não conhece, ou até com alguém que conhece, mas que está num outro meio, está num meio mais académico. O C.S. Lewis foi importante nessa altura. Tu sabes que eu leio puritanos, e os puritanos, de alguma forma, o Owen, por exemplo, é alguém que eu gosto. Eu costumo dizer que o John Owen parece que está atrás de mim, parece que me anda a seguir, que sabe o que é que eu penso, ou sabe como é que eu reajo. E é estranho, porque é um tipo com mais de 400 anos que eu, ou seja, nós às vezes olhamos para a história como algo que já está completamente ultrapassada, e tu começas a ler pessoal com mais de 200, 300, 400 anos e começas a pensar, espera aí, mas ele conhece como é que o meu coração funciona, ele conhece como é que eu reajo, ele conhece como é que eu tento fugir a isto, e está muito mais além do que alguns dos contemporâneos que estão a servir água com açúcar. Há um autor que eu gosto muito, que é pouco conhecido, que é o Dale Ralph Davis. Eu aqui há uns anos, na igreja em que estava, preguei em Josué e em Juízes, e utilizei o material dele. Ele tem essência, quer dizer, ele hoje já tem coisas no Novo Testamento, tem um comentário em Lucas, mas ele tem muita coisa no Antigo Testamento. Portanto, ele tem muita coisa em Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, em Salmos. E é um autor daqueles que desempacota o texto, e tu olhas para o texto de uma outra forma. Portanto, eu, uma das experiências que fazia era lia o capítulo, pensava, ok, não percebi grande coisa. Às vezes, quando estás nos livros históricos, parece que é somente uma narrativa, e tirar conteúdo teológico, tentar ser prático, parece que é mais complicado. E ele desempacotava aquilo de tal forma que eu acho que ele nunca esticou o texto para além daquilo que o texto dizia, mas a maneira como ele conseguia tirar prática do texto e pôr o texto a falar contigo é uma coisa que eu ainda hoje acho estranho, no sentido de é Deus que está a trabalhar nele, porque a forma como ele usa o texto. Há outros, claro que há outros, o Keller em determinada altura. O Falsos Deuses do Keller foi um livro muito marcante. Foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de, olha, foi mesmo de desmistificar algumas coisas, porque a questão de associar o falso Deus ou a idolatria só a coisas muito quase no mesmo, exato, e ele traz para esse nível. E quando eu tinha uma visão assim muito mais das coisas que não, idolatria é quase uma coisa ali mesmo ao lado de Deus, estás a ver, aquela coisa, e ele traz aquilo para o plano real das coisas. A partir do momento que estás a tirar Deus e estás a pôr outra coisa, seja televisão, seja qualquer coisa, fazer exercício, seja não sei o quê, tudo isso pode se tornar um ídolo. E por acaso lembro-me que foi mesmo assim algo que, bolas, é por aqui. E o que tu estavas a dizer do C.S. Lewis, a gente tem estado a trocar mensagens sobre isso. Sim. Eu terminei agora esta semana outra vez o Cartas do Inferno Vorazmente Teu, Scrutei Letters, não sei o título que for. Pá, continua a ser é brilhante. Demónio para o sobrinho, qualquer coisa. Agora é isso, agora é essa. Pá, mas independentemente do título que lhe dão, é mesmo o C.S. Lewis. Para já é o que estava a dizer, apesar de ele ser muito mais
contemporâneo nosso, que é do início do século XX. Uhum. Entrou em quê? 40, 50, não sei. O Screwtape Letters é escrito ou durante ou 120, após a Segunda Guerra Mundial. ok, é 30, é ali 30, 40, já. Ele morre em 60 e qualquer coisa. Ele Pronto, morre no mesmo dia que o Kennedy. uau, a sério? Sim. Ai, que cena, não fazia ideia. Epá, mas tu lês aquilo e pronto, realmente é uma coisa muito mais à próxima dos nossos dias. Mas a visão que ele tem do mundo, aquilo é hoje. Assim, é hoje. Isto, e eu acho isso brilhante. E há outra, sabe, há um que eu nunca mais voltei a ler, foi muito importante para mim na adolescência. E eu não quero reler porque acho que vai ser mau e acho que vou achar muita farsola, mas que foi muito importante para mim, que foi o Decepcionados com Deus do Filipe Yancey. Eu nunca mais li nada do Filipe Yancey, porque ainda por cima, porque teologicamente acho que fiquei longe dele em algumas coisas, mas lembro-me que na altura eu vinha de um contexto pentecostal, foi especialmente este livro, eu li muitos livros dele, eu na altura ele tinha uma forma de escrever muito, muito acessível, os livros eram aquele ele não tinha nada que saber, era muito fácil relacionar e eu li muitos deles, mas lembro-me que o Decepcionado com Deus, que até acho que é dos maiores, assim, dos livros dele mais sucesso, acho eu, na altura foi mesmo muito marcante, eu lembro-me que começa logo com se calhar com um estilo que hoje em dia, é por isso que eu não quero reler, porque acho que ia achar aquilo tudo, mas lembro-me que começa com o exemplo de alguém que tem uma grande perda, ou que procurava muito a Deus e que não tinha resposta e que acabou por abandonar a fé. Pronto, eu sei que aquilo tudo, foi muito, mas sei que me marcou muito e foi muito importante para mim na altura na minha caminhada de fé. É como te digo, não quero voltar lá. Porque eu tenho vários, também li vários, eu acho que concordo com aquilo que tu estás a dizer, portanto há ali coisas que a gente discorda e há até o próprio estilo provavelmente não será aquele com que nós mais nos identifiquemos hoje, mas eu acho que tem pontos importantes e acho que concordo contigo, também foi um autor importante para mim em determinada altura. Yeah, yeah. E depois, mais tarde, já por causa da comunidade em que estamos, o Piper tornou-se realmente. Sabes que mais do que os livros do Piper, eu gosto do Piper, mas eu não gosto muito de ler o Piper. Não gosto nada sou. de ler Piper. Exato. Eu sou um compositor, eu prefiro ouvir o Piper do que ler o Piper, porque acho que o Piper Exatamente. não é um bom escritor. Era isso mesmo que eu ia dizer. Ou seja, eu gosto do Piper. A Yeah. escrita. É tal e qual, ou seja, li o Desiring God, que acho que é um livro espetacular, etc., mas não me parece interessante enquanto leitura, não é uma coisa. Por exemplo, o Coronavírus e Cristo, este último que ele escreveu, o último, ele está sempre a escrever livros, acho que já deve ter mais 3 ou 4 depois desse, não sei, mas lê-se bem, é aquilo, mas onde o Piper foi muito importante, foi e é muito importante para mim sabes, aqueles, por exemplo, há tempos atrás andava ou por causa da ansiedade ou por causa de ira, e aquilo que ele construiu de repente tu poderes procurar, tipo anger ou qualquer coisa, desiring God, e tu teres o Piper a falar-te sobre. É porque é raro o assunto assim teológico que o Piper não abordou. E sabes o descanso que é quando tu estás em dúvidas, ou seja, se eu tenho dúvidas, se não tiver o pastor por perto, não consigo falar, de repente poder abrir e saber que o Piper vai me dar uma resposta. Sabes aquele conforto de. É importante para mim esse nível. Mais do que os livros, eu acho que ele tem coisas que eu gosto de ler, mas é isso. Gosto de ler, não é gosto de ler, gosto do conteúdo. O ler tenho de me esforçar demasiado porque acho que ele escreve de uma maneira não muito interessante para mim. Mas o Piper, nesse sentido, realmente é incrível. O que ele construiu, a forma como ele construiu, como ele mete o conhecimento, como quer pregar o Evangelho e chegar a todos, é algo que para mim foi mesmo transformador. Foi e é, como estava a dizer. Deixa-me partilhar duas coisas acerca do Piper. Não sendo fã da escrita, há um conjunto de livros, eu por acaso tenho ali somente num volume, estava a ver se por acaso está tapado, mas são 21 biografias que ele tem.
e eu gosto muito das biografias e eu pessoalmente, se me dissessem tens de ler um livro do Piper, eu ia para aquele, porque são 21 biografias, sempre com uma temática. Portanto, ele fazia salvo erro, aquilo era uma conferência que ele tinha anualmente, e o objetivo era, ele trazia 3 teólogos e juntava 3 teólogos num tema. Portanto, isto durou pelo menos durante 7 anos. E são daqueles livros que eu volto de vez em quando e que me sinto alimentado de uma forma e que não tenho tanta queixa com o próprio estilo. Um outro livro dele que me tocou muito, eu lembro-me na escola dominical, e esta conversa de eu não conseguir ou não gostar do estilo do Piper é uma conversa que eu tenho com o Tiago. E o Tiago aí no final do ano disse-me, olha, o próximo ano vai servir para a tua santificação. Então nós demos, não sei se te lembras, daqui há uns anos, demos uma glória peculiar do Piper, que é sobre a palavra. E na verdade, quando acabámos de dar a escola dominical, e o livro era a base da escola dominical, eu disse ao Tiago, é o meu livro do ano, provavelmente será o meu livro do ano, se não for o meu livro do ano, é um dos meus livros do ano, porque realmente foi muito abençoado. Agora, mais uma vez, às vezes não é tanto pelo conteúdo, também é porque há livros que eu leio e que eu não percebo bem o que é que ele está a dizer, não tenho essa capacidade de compreender tudo, mas este foi um livro muito importante. Deixa-me só... Partilha um bocadinho, lembra-me o Glória Peculiar, É com era o palavra. quê? Tem a ver com a Bíblia e tem a ver com a Bíblia ter uma glória peculiar no sentido do teu relacionamento com ela. Portanto, é um livro que fala sobre a palavra ser palavra de Deus ou não, e o ponto dele é que se tu fores à palavra humildemente, daquilo que eu me lembro, a palavra vai-se revelar a ti como palavra de Deus, porque ela tem esse caráter divino. Ela é a palavra de Deus, não é somente a palavra dos homens. Deixa-me falar-te de um autor que é o Kevin Van Hooser, que eu descobri há uns 2 anos. Eu tenho ali 3 ou 4 livros dele. O Piper tem uma coisa, o Piper irrita-me um bocado, porque às vezes tens um livro de 300 páginas e parece que é somente um ponto. E ele vai repetindo e vai acrescentando alguma coisa. Não, e ele tem 3 livros, ele tem 3 ou 4 livros que ainda por cima não faz isso só no próprio livro, faz isso em vários livros, que ele está sempre a dizer os mesmos pontos. Não é? É essa sensação que eu tenho, se tu lês 4 livros do Piper... Não sei se estaremos a ser muito injustos, mas eu, com a minha parca inteligência, é a reação que tenho. Eu acho que sim. Lês 2 livros num mês não, vá, assim, se acabas de ler um livro do Piper e vais ler outro logo a seguir, a probabilidade daquilo ser quase continuação, mesmo que os livros tenham sido escritos com 10 anos de diferença, há muita coisa que ele não foge a uma certa linha. Eu concordo contigo, totalmente. O Kevin Van Hooser faz isso um pouco, ou seja, independentemente dos pontos que ele estiver a falar, um dos focos do ensino dele é a diferença entre ser um ouvinte e ser um praticante da palavra. Portanto, é um foco muito... que está sempre presente, e é um autor que tem uma bagagem teológica e também cultural interessante e que te põe a olhar para... Por exemplo, há um livro dele sobre a Reforma, e é um livro sobre quais foram os resultados da Reforma e será que a Reforma... Ou seja, ele faz todas aquelas questões provavelmente que os católicos e que os descrentes fazem relativamente ao resultado da Reforma. Portanto, por exemplo, vocês evangélicos hoje são mais que muitos. Não há uma linha teológica definida. Acreditam em tudo e mais alguma coisa. Portanto, tens desde os mais liberais aos mais conservadores.
Se pegares no mais conservador e se pegares no mais liberal, e se os chamares aos dois evangélicos, podes ter uma discussão de, mas vocês vieram do mesmo lado, Yeah. que realmente mesmo. E ele faz todas aquelas questões que a determinada altura eu, quando estava a ler o livro, pensei, como é que ele vai sair daqui? Porque ele está a fazer perguntas realmente complicadas e realmente interessantes, mas que quando tu conheces o meio, quando tu conheces o evangelicalismo, seja o nosso, seja o inglês, ou o americano, ou o brasileiro, começas a ficar, ok, pá, e a forma como ele desmonta, a forma como ele tenta argumentar, eu acho que é muito interessante. Um, e é um autor que nos últimos anos é tal coisa. Eu acabei por perder um bocadinho o elan, porque ao ler eu percebo que há ali pontos que são sempre os mesmos. E então, a determinada altura, pensei, eu já li isto, ou tu já disseste isto em alguns, mas realmente é a maneira de, às vezes, nós guardarmos alguma coisa, é pela repetição. Aliás, um dos temas que eu não sei, que está lá escrito no nosso documento e que eu não sei se valerá a pena fazer um podcast, mas nós aprendemos muito por repetição, seja por fazer Yeah. determinada coisa, seja por ouvir determinada coisa, seja por ver alguém a fazer determinada coisa. Portanto, nós aprendemos. É verdade que enquanto leitores, às vezes ficamos cansados pela repetição de alguma coisa, mas se calhar no final de uma semana tu já não te lembras daquilo que leste e já não estás a praticar aquilo. E a verdade é que quando alguém te repete 2, 3, 4, 5 vezes, por muito chato que seja, tu vais apreendendo mais coisas. Ou não fôssemos nós uma igreja de confissões, não é? Que Exatamente, exatamente, exatamente. tem essa lógica. Estava-me a lembrar agora, e há bocado estavas a falar do C.S. Lewis também. O C.S. Lewis, bem, tem livros que são de não ficção. O Vorazmente Teu, para todos os efeitos, não, é um livro de ficção, embora tenha muita teologia por trás. E entretanto, estava a ouvir falar, e estava-me a lembrar também. Ou seja, nós estamos a falar já falámos de pessoas que nos marcaram, de escritores que nos marcaram muito, e eu estava-me a lembrar agora daqui um livro que não sendo de teologia pura, bem, se calhar acaba por ser um bocadinho, eu já o li também há uns anos, mas este eu quero voltar a ler, porque marcou-me muito. Eu lembro que houve partes que eu até chorei, que me mexeu muito, que é Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Já ouviste, que é a história de Paulo, mas em romance, ou seja, como se fosse um filme, estás a ver? Mas do livro, que é do Qual é? Bruce qualquer coisa? Walter Wangerin. Ok, eu conheço o autor, não Não sei li. quem é. Conheço. Pronto, Sei que não ele sei também se é bom ou se é mau. tem um romance da Bíblia, ou seja, tenta contar a história da Bíblia em romance. Pronto, e este, epá, eu já li há uns anos, mas sei que foi, sabes que, pelo menos na minha cabeça, o efeito que teve a familiaridade que às vezes nós temos com as histórias da Bíblia faz-nos perder, no meu caso, faz-me perder um bocadinho a ação das coisas, porque a Bíblia muitas vezes está-te a dizer factos, mas não está-te a contar como um filme, né? Não estás a acompanhar a história, não estás a ver o que é que vai a seguir naquela estrada a acontecer. E eu lembro-me quando li este livro, que eu quero reler, este não tem cá em casa, eu já não sei quem é que me emprestou, ou se o tem, bem, não sei de onde é que ele veio. Ou se foi a minha mãe, bem, não sei de onde é que ele veio, tenho que ir descobrir outra vez, mas sei que de repente tu estares a acompanhar Paulo. Eu já não me lembro qual é a extensão do que tu acompanhas Paulo. Acho que começa ou pouco antes de realmente do encontro dele com Jesus, daí se chamar Na Estrada de Damasco. Eu acho que deve começar por aí, e depois é o percurso do que vai acontecendo. E obviamente que é romance, portanto há muita coisa ali que é dedo no ar, não é a Bíblia de todo, mas ao mesmo tempo eu lembro-me que na altura trouxe-me uma perspectiva da pessoa, do que poderia ser a fé, e da real dificuldade que de repente se está a passar. Muito mais, e a Bíblia é muito clara nas provações que ele teve, mas de repente teres aquilo contado do ponto de vista mais de história, não historicamente falando, de história, de contar uma narrativa mais do que... eu sei que teve um efeito em mim que foi... pá...
foi um livro que eu sinto que tem uma parte que me mudou um bocadinho, ou seja, é mesmo com os olhos que eu olho para a Bíblia, ou seja, tornar aquelas coisas que estou tão habituado a lê-las, de perceber que não, isto foi uma ação que aconteceu, e isto realmente são histórias de pessoas que passaram por isso, e que isto agora estão aqui, pequenas coisas que eu leio e para mim me parece muito óbvio, mas as pessoas não estavam... não era tudo muito óbvio, daí Pedro e Paulo se chatearem, porque as coisas não são óbvias assim como hoje nos parece, e este livro eu lembro-me que teve esse efeito em mim, e agora estavas a falar e isto veio-me à cabeça eu lembro-me quando eu estava a crescer, já não sei com que idade é que eu li isto, mas já devia ser depois dos 20, acho eu, foi mesmo marcante por causa disso. Agora não sei se às vezes tenho medo de revisitar por causa disso, porque depois uma pessoa revisita e fica triste, mas lembro-me que mudou alguma coisa em mim. Isso é o interessante, é tu, teologicamente ou não, é tu pegares num livro e às vezes o livro mexer contigo ou ser importante na tua caminhada, e quando tu vais pegar no livro 10, 20 anos depois, o livro já não te diz grande coisa. Ou o contrário, tentares pegar num livro e o livro não te entra por isto ou por aquilo, ou tu não compreendes ainda o que está lá, ou a realidade daquilo que é dito ainda não é a tua realidade. E tu, quando vais anos depois, pensas, epá, veio agora no momento certo. Há 10 anos atrás ou há 20 não era o momento certo para eu ler isto. Isso acontece muitas vezes. Mas isso que tu estás a dizer é interessante. Eu confesso que romances cristãos li alguns, mas nenhum deles me marcou positivamente. Mas a noção de olhar para aquilo que lemos como história e não como narrativa só, não é uma história que se conta às crianças, mas é uma história factual. E nesse sentido, às vezes, quando nós temos esse contexto histórico e esse contexto pessoal, faz-nos olhar de forma, sim, completamente de acordo. Até acho que é por exemplo, os exemplos pessoais que a gente estava a dar ao início, acho que acaba também por ser um bocadinho isso. O Evangelho tem cara, e tu nestas pessoas que estão mesmo ao teu lado, realmente tu vês isto transforma-te. Estas pessoas, na simplicidade, há coisas que se calhar não foram assim tão simples, mas os exemplos que tu deste, por exemplo, da tua tia te ir buscar a casa, da irmã Manuela e ir à igreja, da minha avó ir à igreja, ou seja, a gente não está a falar aqui de coisas que fizeram milagres assombrosos ou que tiveram que passar. É estas coisas que de repente, quando a gente depois volta à Bíblia, tornaram-se reais, ou seja, aquilo depois a gente vai para a Bíblia e o que fala lá da caridade, da humildade, de repente tu fazes uma ponte, tu fazes uma ponte com aquelas pessoas que estão à tua volta, e acho que isso é brutal, acho que é uma cena brutal, e sei que é diferente, mas o que este livro que eu me lembro que fez um bocadinho em mim foi isso, pronto, uma pessoa cresce na igreja, é isso, as minhas filhas sabem as histórias todas de cor, mas eu ainda não percebi muito bem se entre a história, por exemplo, da Arca de Noé e a história da Cinderela, se elas percebem a diferença. Se percebem o que é que divide. E eu acho que este livro e estas pessoas que nós falámos, pelo menos a mim teve esse efeito, que é, há uma diferença entre fábulas e coisas e esta ação real que aconteceu e que transforma. Deixa-me pegar só por aí para dizer uma coisa. Já falámos do C.S. Lewis e eu li as Crónicas de Nárnia ali aos 18, um bocadinho antes, se calhar. E já tentei voltar às Crónicas de Nárnia e hoje já não me batem da mesma forma no sentido de história, porque acho que aquilo não é uma história. Ou seja, eu acho, e aqui dá para mangas, mas eu acho que o C.S. Lewis escreve aquilo para ilustrar uma série de realidades espirituais e de termos teológicos e de realidades teológicas, que faz com que às vezes a história fique em segundo plano. E nesse sentido não me dá grande prazer ler a história, mas dá muito prazer ler algumas das sequências ou algumas das descrições que eu acho que mexem muito comigo. Agora, tu estavas a falar,
Por isso é que eu me lembrei das crónicas de Nárnia. Por vezes é complicado nós explicarmos algumas coisas aos miúdos. E através daquelas histórias, que são histórias que eu acho claramente são mais para miúdos do que para graúdos, tu consegues depois ir escalpelizando, ir descrevendo, ir discutindo algumas das coisas que se dizem na igreja ou que se lê na palavra. E aí eu acho que é muito interessante. Portanto, eu, enquanto leitor, já não sinto tanto prazer a lê-las, mas acho que algumas das descrições que ele faz de verdades teológicas são muito interessantes, por exemplo, a discutir com miúdos, enquanto se lê aquilo, e se calhar num outro momento, olha, tu lembras-te da história que a gente leu lendo? Isto tem um outro sentido. E aí torna-se desinteressante. Yeah. E é isso. Já estamos na nossa hora. Mas olhem, pessoal, se querem sugestões de convidados ou se querem dar sugestões de convidados, sintam-se à vontade. Se querem temas dar também. Sugestões de temas, nós estamos abertos. Aliás, estamos naquela fase em que... João, não sei se concordas comigo, mas estamos mais à vontade com as vossas sugestões do que andar a pensar em podemos. Estamos a ficar burgueses, malta. Nós estamos a ficar burgueses. Não é que demore muito tempo, mas há sempre assim aquele momento estranho de Joel, esta semana a gente vai falar do quê? Vamos lá ver o nosso tema. Não. É porque a brincar, nós ininterruptamente, ou seja, tirando para aí 1 ou 2 semanas, acho que foi o máximo que a gente ficou sem gravar, diz-me tu, ou um mês, a gente ficou sem gravar um mês. Eu não sei se a gente chegou a ficar sem gravar um mês seguido. Não, na altura do verão. Estamos com 6 semanas e começámos com 2 meses, portanto, pronto. Poderemos ter ficado, mas gravámos 1 ou 2 programas em 2 semanas. Pronto, e de repente, a verdade é que nós estamos ininterruptamente desde quando, Tiago? Junho? Maio? Maio. É quase desde maio, ou seja, nós já estamos no final, quando gravamos este episódio, estamos no final de março, meados de março, portanto nós estamos quase ininterruptamente há 1 ano a gravar episódios. E vamos ter que fazer um programa que o Tiago está na nossa lista e o Tiago já falou, e que se calhar vai ser o nosso final de temporada, que é uma temporada anual, se calhar, mas pode ser fazer como é que se diz? Não é o flashback, é o... É uma avaliação. A avaliação. Qual é o termo em inglês? Agora também não é flashback. Review. Não sei. É o review, sim. Year in review. Olhar para trás. E é isso. Não, o que tu estás a dizer é uma realidade, porque eu acho que obviamente que há 1500 temas possíveis. Obviamente nós nem sempre temos tempo suficiente para preparar um tema para a semana seguinte. Mas se houver algum tipo de sugestão, e como tu dizias há bocado, nós temos apostado ou tentado apostar em termos de alguns convidados, e a ideia é termos também uma outra pessoa com quem conversar, e sinceramente daquilo que nós temos falado tem sido uma experiência ótima, tem sido muito interessante, tem sido gratificante. Portanto, já temos alguns mais 2, 3 nomes em agenda. Temos outros planeados, mas gostávamos de ouvir mais ruído do vosso lado. É isso aí. Meus amigos, já sabem, 2solaslapa@gmail.com, o mail. Estamos no Facebook, estamos no iTunes, estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos no YouTube. Portanto, sigam, sugiram, avaliem, mandem coisas, falem connosco e a gente vai continuar por aí. Joel, boa semana. Boa semana, meu amigo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo